Abra a sua Bíblia, é uma leitura bem conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida na noite de hoje. Olha só, se encontra no livro do profeta Ageu. Sim, Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Eu quero ler 2 versículos somente. 2 versículos. O primeiro é o versículo de número 3 e depois o versículo de número 9, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar, capítulo 2 do livro do profeta Ageu, versículo 3 e o verso 9. Versículo 3 diz assim: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela. Verso 9: a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vemos aqui a promessa de Deus, especialmente no versículo de número 9. Aqui tem 2 promessas grandiosas, a que nós vamos estar falando daqui a pouco. Mas, primeiramente, eu quero trazer até você um relato dessa história. Nós observamos que o livro do profeta Ageu, ele traz um pouco da história de Israel do cativeiro. Nós observamos que no ano de 538 antes de Jesus, antes de Cristo, o rei Ciro, ele assume a liderança na Babilônia. E nós observamos que ele vem agora no seu reinado, porque lembra bem, Jeremias era o profeta ali em Israel, Nabucodonosor, sendo usado até por Deus, ele invade Jerusalém, ele destrói a cidade, ele destrói o templo feito por Salomão. Até então, o templo, maravilhoso, um templo a qual o esplendor que havia por causa da sua riqueza era muito grande. Os judeus, eles tinham, eles observando aquele templo, era um orgulho para eles. Então, eles tinham orgulho daquele templo. Mas nós observamos que Nabucodonosor, ele destrói a cidade, destrói o templo e leva os utensílios de ouro, prata, leva tudo para a Babilônia. Observamos que 70 anos Israel esteve cativo na Babilônia. E agora, no ano 538, Ciro, ele assume como rei ali. E nós observamos que logo em seguida, o que ele faz? Ele assina um decreto, libertando Israel para voltar para a sua terra, para que eles pudessem voltar para Jerusalém e reconstruir as suas casas, o templo que estava destruído, e assim observamos que aos poucos Israel volta ao povo que viveu, aquele que sobreviveu esse período de 70 anos, eles voltam agora para Jerusalém. Ao chegar, eles começam a cuidar, obviamente, primeiramente das suas casas, eles preparam, eles passam a habitar juntamente com a sua família, mas ao passar do tempo, eles começam, exatamente mais ou menos no ano 536, eles começam, nos diz a história, a reconstruir o templo e também
o altar do Senhor. Mas olha só, a história nos ensina que eles começam, primeiramente, a restaurar as bases do templo e também as bases do altar. Obviamente que o principal do templo, de uma casa, são as bases. As bases têm que ser boas, bem fixadas, para aguentar a estrutura que virá em cima desta base. A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, também é mais ou menos assim. A nossa fé, ela tem que estar firmada na rocha que é Cristo. A nossa vida precisa estar pautada na palavra de Deus, que é que nos conduz à presença do Senhor. Mas observamos uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Eles se dispuseram a edificar as bases do altar e as bases do templo, né? Mas o que me chama a atenção é que eles começam a edificar as bases do templo e depois começam a edificar também a base do altar do templo. Mas observamos que eles foram ameaçados pelos inimigos. Observamos que os inimigos de Israel começaram a observar o ânimo do povo, começou a observar que aquela obra estava indo avante, começou a observar e ver que aquele povo que ali estava, eles estavam em um só propósito, que era o quê? Edificar, né? Levantar as bases daquele templo que havia sido destruído, as bases do altar que havia sido destruído. E eles começam agora a ameaçar a Israel, ou aqueles homens, né, que estavam ali dispostos a levantar a casa do Senhor e a levantar o altar do Senhor, aonde eram feitos os sacrifícios ao Senhor. Mas o que me chama a atenção, meu irmão, você, meu amigo, você que está nos assistindo nesta noite, é que quando eles começam, né, neste ano, nesta alegria, o inimigo vê esta obra prosperando, eles começam a se levantar e começaram a zombar deles, começaram a ameaçar aqueles israelitas. Aí sabe o que acontece? Eles param. A história vai nos mostrar que mais ou menos quase 3 anos eles ficam parados. Eles deixam de edificar as bases do templo e as bases do altar, com medo do inimigo que estava ameaçando. E eu fico observando que é sempre assim. Quando o crente, ele procura fazer um propósito com Deus, quando ele coloca na alma ser mais fiel à palavra, quando ele se coloca na posição e vem dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, pode me usar, faça de mim um vaso nas tuas mãos, o inimigo que está vendo, ele se levanta. Todo crente, quando se propõe no coração a levantar as bases do seu altar, as bases do seu templo, meu irmão, o inimigo ele se levanta para fazer você desanimar, para fazer você parar na jornada, para você parar no meio do caminho. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos resistir o inimigo e ele fugirá de nós. O inimigo aqui é o diabo, é Satanás. É ele que não quer ver você prosperando na presença de Deus. É ele que não quer ver você sendo usado nas mãos do Senhor. É ele que sempre levanta os seus para nos destruir ou nos desanimar. Mas também a palavra vai nos dizer que mais é o que está conosco do que o que está com eles. Aquele que está contigo, aquele que está comigo, é o Criador de todas as coisas.
A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. E quando nós estamos fazendo a sua vontade, segundo a sua palavra, Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar e Ele vai prosperar o nosso caminho. Meu irmão, Israel, ou estes homens que estavam dispostos a reedificar o templo e o altar, do templo, eles desistiram. Aí a Bíblia vai nos mostrar, a história nos conta, que eles deixam parado as bases, que eles estavam ali já começando a levantar, a base do altar, e eles vão cuidar da casa deles, deixar a obra do Senhor, e cada um foi cuidar dos seus negócios. A palavra de Deus nos ensina no versículo capítulo 1 em diante, que Deus, por sua vez, Ele faz o quê? Ele retira a mão. Ele não continua a abençoar o povo, porque o principal, meu irmão, é a nossa comunhão com Ele. O principal é nós estarmos na presença dEle, sendo usado por Ele segundo a vontade dEle, e que a casa dEle, o templo, que hoje não é simplesmente essas 4 paredes a qual aqui eu me encontro, mas é o meu corpo, o altar espiritual é minha alma, e nós precisamos, como templo do Espírito Santo, templo de Deus, estar com as nossas vidas pautada na palavra. Precisamos estar observando o que o Senhor quer para a nossa vida. Olha, eles param e vão cuidar das suas coisas, aí Deus retira a sua mão, tudo que eles fazem não prospera. Chega um ponto que até o que eles ganhavam não dava para nada. Chegou um ponto que eles se vestiam no inverno, mas continuava sentindo frio. Aí chega um ponto que Deus vai falar para eles: vocês dizem que não é tempo de construir a minha casa, que não é tempo de levantar o templo. Aí eu pergunto: é tempo de vocês ficar trancados em suas casas, cuidando das suas casas, embelezando as suas casas, enquanto a minha fica vazia e destruída? Aí Deus vai dar uma injeção de ânimo em Israel e vai dizer para eles: levantem, vão para o bosque, cortem madeira e edifiquem a minha casa, para que as minhas bênçãos sejam derramadas sobre as vossas vidas. Meu irmão, observando, eles tomam atitude e eles vão para o campo, eles cortam madeira e eles começam agora, pela segunda vez, a reedificar o templo do Senhor. Eles vão para o campo e ali eles trazem madeira, e a palavra vai nos ensinar que eles começam a reconstruir o templo e o altar do Senhor. Eu observando esta palavra, eu tirei 4 coisas importantes para nós reedificar, se for o caso, pois somente cada um conhece e sabe a sua situação. Eu não sei como você que está me assistindo se encontra na presença do Senhor. Eu não sei como você está na presença de Deus. Somente o Espírito de Deus sabe, e você também. E observando, a primeira coisa a qual nós também devemos edificar é a nossa comunhão. Essa comunhão não é simplesmente a minha comunhão com o meu irmão. Primeiramente, essa aqui tem que ser com Deus. Eu preciso me colocar na presença de Deus, preciso ter comunhão com Deus,
preciso estar buscando ao Senhor. Esta comunhão é aquela comunhão a qual você fala e o Senhor responde. É aquela a qual você pede um conselho e Ele lhe concede um conselho. Esta comunhão vai muito mais além do que você pode imaginar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem comunhão com Ele. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos liberdade para com Ele. Então observamos que além dessa comunhão com Deus, também há a comunhão para com o meu próximo. Porque não adianta eu dizer que amo a Deus, que tenho comunhão com Deus, mas odeio o meu irmão. É a palavra que nos ensina. Então eu tenho que ter comunhão com Deus, mas também tenho que ter com o meu irmão. Quantas pessoas dizem que tem comunhão com Deus, mas vive falando do seu irmão, vive prejudicando as vidas alheias. Meu irmão, minha irmã, você amigo que está me ouvindo, Deus, Ele quer abençoar, mas quem sabe está precisando restaurar esta comunhão, o altar da comunhão. Comunhão. Segundo, precisamos observar o altar da oração. O altar da oração de muitos já não funciona mais. O altar da oração de muitos, irmãos, já se quebrou faz tempo. Mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele continua a esperar, continua de braços abertos. O Senhor Jesus, nesta noite, Ele está tocando na tua alma, no teu coração, e está falando com você. Como está o altar da comunhão, o altar da oração? Muitas pessoas, nem em casa, nem na igreja, ainda mais agora, precisamos observar, Deus Ele é misericordioso, não é? Mas precisamos estar ligados nele, falando com Ele, porque Ele está sempre conosco. Então, edificar as bases do altar, altar da comunhão, o altar da oração. E olha, terceiro, o altar da leitura bíblica, da meditação da palavra. Pois o povo se corrompe, Jesus mesmo disse que o meu povo se corrompe por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos meditar na palavra, ter mais conhecimento, estudar a palavra, porque essa palavra, ela produz fé na nossa alma, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, você minha irmã, você meu amigo que está entrando aí na live, veja bem, como está o altar da leitura da palavra, como está aquela dedicação para com a palavra, como está o tempo para a palavra. O homem e a mulher de Deus, o crente em Jesus, ele não pode ficar sem a palavra, porque essa palavra, ela produz alegria em nós, ela nos dá sabedoria, ela nos ensina como devemos viver enquanto estamos aqui nesta terra, ela nos ensina o caminho do céu. Esta palavra, ela nos ensina a nos comportarmos nesta terra. Mas muitos já perderam o altar da leitura bíblica, o altar, né, desta palavra tão gloriosa que fortalece a nossa alma e nos concede sabedoria para estar buscando a Deus. Meu irmão, você já leu a palavra de Deus hoje? Você já meditou na palavra hoje? Esta palavra, ela tem sido luz para o teu caminho? Ela tem sido lâmpada para os teus pés? Esta palavra, ela nos ensina a nos mantermos fiéis a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Israel,
eles agora começam a levantar o altar do Senhor. E aqui para nós, o altar seria o altar da comunhão, o altar da oração, o altar da leitura bíblica, porque é a palavra de Deus, é a Bíblia que testifica de Cristo para nós, que fala de Cristo para nós. Quer conhecer Jesus? Vai meditar na palavra, vai ler a palavra, vai estudar a palavra, e assim vamos conhecendo aquele que nos amou, e nos amou de uma maneira tão grande, que deu a vida dele por nós. Então é importante o crente ter conhecimento da palavra, para não ficar aí falando coisas que não está na Bíblia. Precisamos conhecer. Uma outra coisa que está precisando na vida de alguns crentes: edificar o altar da adoração. Essa adoração não é simplesmente uma adoração de abrir a boca e cantar e pronto, algo que eu sei fazer. Não, ela da alma, ela do interior, do íntimo, de um coração puro. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Não é aquele que só faz, só adora se tiver pessoas vendo. Não é aquele que só adora se alguém estiver batendo palma. Não. O verdadeiro adorador, meu irmão, é aquele que não importa a quanto e como ele está, ele sempre estará adorando a Deus no seu íntimo, em espírito e em verdade. Olha, quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, e ele vai dizer para ela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, né, em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque ele usou a expressão em verdade? Porque muitos adoram de aparências, adoram da boca para fora, mas o verdadeiro, Jesus diz, é aquele que adora em espírito e em verdade. Ele faz o que a Bíblia ensina, o que o Senhor Jesus nos chamou para isto. Então, quando Israel decide levantar o altar, reedificar o templo, as bases do altar, aqui para nós, nos dias de hoje, são o altar da comunhão, o altar da oração, da leitura bíblica e da adoração a Deus. Estamos chegando num tempo a qual tudo está mostrando que Jesus está à porta. E será que estamos todos prontos para encontrarmos com Ele? Será que estamos todos prontos para subirmos ao encontro dele quando a última trombeta soar? Meu irmão, minha irmã, você que está aí nos assistindo, estejamos prontos para esse grande dia, esse grande evento, a qual pode ser ainda nesta noite, na madrugada, no dia de amanhã, mas não importa se é amanhã, se é a semana que vem, o importante é estarmos prontos para esse grande dia, para não perdermos a nova Jerusalém. Então nós observamos aqui que eles agora edificam, eles terminam a base do altar, terminam a base do templo e edifica todo o templo. E a Bíblia vai nos ensinar que chega um momento a qual eles vão reinaugurar o templo. Olha que coisa linda! O momento de reinaugurar a casa de Deus. Imagino para os novos que não tinham ainda visto o templo, o primeiro,
que foi feito por Salomão, imagino que eles agora olhavam para esse templo e se orgulhava do seu trabalho, se orgulhava do sacrifício que eles ali fizeram para levantar esse templo. Mas a Bíblia vai nos chamar a atenção para uma outra classe, a classe que sobreviveu o cativeiro, os mais velhos, os idosos. E ele vai dizer, o próprio Deus dizendo através de Ageu, porque eles, os mais antigos, eles conheceram o templo feito por Salomão, a beleza daquele templo, que trazia orgulho para eles. Mas agora, eles olhando para esse segundo templo, eles não viam a mesma beleza que tinha no outro. E isso trouxe a eles, naquele momento, tristeza. E eles agora vão ser advertidos por Deus. Deus vai dizer, olha, vocês estão vendo, vocês que sobreviveram e presenciou o primeiro templo, vocês estão vendo esse segundo templo? Não é nada comparado com o primeiro. Mas eu vou dizer a vocês, ou até melhor, eu vou fazer uma promessa para vocês, que a glória desse segundo templo vai ser muito maior do que o do primeiro. Eu garanto que você deu um glória a Deus aí, não deu? Então ele está dizendo, Deus dizendo, eu faço uma promessa, que a glória do segundo templo vai ser maior do que o do primeiro. Porventura, será que teria como? Um templo inferior o de Salomão, que foi o primeiro? Um templo que não tinha a mesma beleza, que não tinha os detalhes em ouro, em pratas? Um segundo templo a qual os judeus que sobreviveram ao cativeiro olhavam e sentiam tristeza, porque nada se comparava ao templo de Salomão. E agora Deus está dizendo para eles que esse segundo vai ser a sua glória maior do que o da primeira. Aqui, meu irmão, já estamos encerrando. Aqui tem duas promessas de Deus. Naquele tempo, eles não entenderam, eles não compreenderam, mas hoje nós não só entendemos, não só compreendemos, como nós estamos fazendo parte desta glória. Então, pastor, qual é a primeira promessa? A primeira promessa, quando Deus vai dizer que a glória deste segundo templo será maior do que o da primeira, Ele está falando do futuro. Naquele dia, aqui no livro de Ageu, Deus está falando do futuro, que a glória que viria seria maior. Sabe por quê? O templo de Salomão, ou esse segundo templo, ele teria a glória de Deus ali dentro do templo. Então, as pessoas se reuniriam, ali seriam realizados alguns cultos, e Deus se manifestava, falava com o sumo sacerdote e ordenava as bênçãos. Mas agora Ele está fazendo uma promessa para o futuro, e isto a qual eu estou trazendo, essa primeira promessa, que é para os dias atuais. Essa primeira promessa é para os dias que iniciou lá em Jerusalém, lá no cenáculo,
quando Pedro, João, né, e os discípulos ali, aproximadamente 120 ali estavam, foram todos batizados com o Espírito Santo, a qual eles e você se tornou em Cristo templo do Espírito de Deus. A glória desse segundo templo vai ser maior do que o da primeira, porque o da primeira, Deus entrava ali naquele templo, a presença dele através da arca estava dentro do templo, mas não dentro das pessoas. Não dentro das pessoas. A glória desse segundo templo não é o templo que depois, na época de Jesus, 70 anos depois, nos anos 70, General Tito invade Jerusalém e destrói todo o templo que Jesus já havia profetizado, dizendo aos discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. De fato, foi totalmente destruído. Então, como que o segundo templo, a sua glória vai ser maior? Se ele já nem existe, se ele já foi destruído, sabe? Essa promessa é para mim, é para você, é para nós. Então a glória do segundo templo, o segundo templo sou eu, o segundo templo é você, e a presença de Deus, ela não está aqui, dentro das quatro paredes. A presença de Deus está aí dentro de você, dentro de mim. Nós somos o templo e a presença dele está em nós. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Observe, meu irmão. Então há duas promessas gloriosas, como eu disse para você nesse versículo 9. Primeira é esta que eu estou te dizendo: a glória do segundo templo será maior do que o da primeira. Por quê? Porque Deus não está aqui entre quatro paredes, mas Deus está dentro de você, dentro de mim, através do Espírito Santo. Que coisa maior do que esta? Uma glória maior do que esta? Por isso ele está dizendo: a glória do segundo templo será maior. De fato, meu irmão, irmã, você, meu amigo, você que está nos assistindo, você já sentiu esta glória em você? Você já sentiu esta glória na sua vida? É para você, é para nós. A glória do segundo templo é para nós, está em nós, é Deus habitando em nós. Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? E isso não é proveniente de vós mesmo, mas é um dom de Deus para as nossas vidas. É Deus habitando em nós, porque Ele quis. Então aqui, a primeira promessa de Deus é gloriosa. Por quê? Porque é Deus habitando em nós. Então, a primeira promessa é que a segunda casa, a glória dela seria grande, seria imensa. A segunda casa, vou deixar bem claro, somos nós. E Deus está habitando em nós. Ele não habita nas quatro paredes aqui dentro, Ele habita em nós. Então, esta casa, ela recebeu em si, dentro, uma glória, a qual a presença de Deus, que era através da arca, e somente no Santo dos Santos, agora, essa segunda casa, ela é, a glória dela é maior, porque está dentro dela, que é eu e você. E qual é a segunda promessa? E qual é a segunda promessa que nós encontramos aqui? Então, a primeira casa, é no futuro, quer dizer, hoje nós, Deus falando naquele tempo para o futuro, hoje nós estamos vivendo isso. Agora a segunda casa, essa glória que será enorme,
esta a qual hoje não dá nem para nós, né, trazer em palavras esta glória que será. Sabe qual é? Na eternidade. A glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Então aqui o versículo 9 é dividido em duas partes: futuro e eternidade. Futuro, repito, somos nós, estamos vivendo hoje e já somos a igreja da última hora. Jesus está próximo à porta para nos levar. E quando Ele nos levar para a glória, quando Ele nos levar para a eternidade, aí a glória da segunda casa, esse corpo, ele será transformado e essa casa será glorificada, transformada. A Bíblia revela que nós receberemos um corpo transformado, um corpo como o do Senhor Jesus, e assim estaremos para sempre com Ele na eternidade. Então, não tem como perdermos tão grande salvação que nos é anunciada hoje. Devemos estar firme com Cristo, porque essa promessa da segunda casa, primeiro, ela já aconteceu conosco, e agora a segunda promessa, no mesmo versículo, é para a eternidade. Não esqueça, a glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Então, segunda casa, esta casa, depois nós deixaremos essa casa aqui, ó, seremos transformados e estaremos na eternidade com Cristo, com Deus, para todos sempre. Esta é a promessa de Deus para nós, promessa de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Quero deixar aqui esta palavra para o teu coração. Então, confie no Senhor, permaneça servindo a Ele. Olha como está o seu altar. Se precisar, reedifique-o. Se precisar, conserte-o, porque não podemos deixar passar esse momento tão glorioso que é a presença de Deus em nós. E no futuro estaremos com Ele para todo sempre. Você crê? Você confia no Senhor? Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. E nesse momento eu quero orar por você, para que o Senhor Deus te ajude, para que Ele abençoe a tua vida e venha conceder paz, alegria, e que você possa estar firme com Ele, para naquele dia estarmos todos juntos na eternidade, na Nova Jerusalém. Não seremos mais templo do Espírito Santo, porque estaremos com Ele, com um corpo glorioso para todo sempre, junto com o Pai, junto com o Filho. Você pode pensar, consegue imaginar isso? Senhor Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia e bondade, eu agradeço ao Senhor pela minha vida e pela vida dos irmãos que estão, Senhor, participando desta live, que ouviram esta palavra. Senhor, venha conceder paz, alegria, bênção a cada um, Senhor. E se preciso for, que possamos observar a Tua palavra e, se for o caso, edificar o altar mais ainda, nos colocar mais na Tua presença, ser mais fiel ao Senhor, à Tua palavra, e assim sermos vasos nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Eu peço as bênçãos sobre cada um dos irmãos e amigos que assim participaram, que assim ouviram esta palavra, em nome de Jesus. Assim peço e agradeço. Amém? Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua família, sobre a tua casa. Obrigado por ter participado, ter deixado aí a sua mensagem.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós